Fala pessoal, mais um Crime em Ação, dando continuidade aqui às homenagens. Hoje eu gostaria de falar de um cara especial, um cara que me ensinou tudo no direito penal. O professor Marco Antônio, da Faculdade Universo, foi aquele cara que me deu inspiração na área penal. Nós tivemos um bate-papo muito legal, relembrando o tempo de faculdade. Mas vou deixar aqui para vocês, ó. Antes disso, se não assistiu o documentário, vai ficar aqui em cima o link. Vai lá, assiste no canal do YouTube, já está disponível. E ele vai contar para vocês um pouco da minha vida, da minha história na faculdade. Eu gostaria de deixar um grande abraço para ele, dizer para um cara que eu amo esse cara foi um cara que fez parte da minha vida, me ensinou muito, e fica aqui todo o meu carinho, todo o meu apreço por você, Marco Antônio, ser a pessoa especial, você, a sua esposa, foram os meus professores, e aí eu sempre digo para todo mundo, fazem parte da vida daquelas pessoas que significam alguma coisa em algum momento, e você e a Michele são tudo para mim. Forte abraço a todos. Então, agora indo visitar um professor da faculdade, um cara que ensinou tudo no direito, professor de processo penal. Vamos chegar agora no prédio dele. Estou indo na sala de visitar o professor Marco Antônio. Vou bater um papo lá com ele, lá para contar um pouco das histórias engraçadas que tinha na faculdade. Fala, meu grande amigo. Obrigado. Tudo bem? Legal demais, legal demais. E você foi um dos poucos alunos que eu digo, quer dizer, você vê que eu estou 19 anos dando aula, aí 19 anos eu dando aula. Poucos os alunos que passaram por mim, né, são muito poucos os que realmente ficaram na minha memória, entendeu? E realmente me marcaram. E você é um desses, cara, porque você legal. Não era de faltar aula, estava ali sempre interessado, prestando atenção nas aulas, e até depois de formado. Principalmente depois de formado. Continuou perguntando as perguntas. Eu lembro que às vezes que a gente se encontra no tribunal, engraçado, Marquinhos, eu tenho você como uma pessoa da família, você e sua esposa, eu gosto, eu amo vocês, eu sempre declaro isso, cara, eu te amo, obrigado. E assim, o legal é que quando eu te vejo, eu vejo um advogado muito foda, que é o criminalista, que tu é realmente muito bom, mas eu olho meu professor, cara, é uma coisa impressionante. Quando eu te olho assim, cara, porque foi o professor. Eu tenho bom orgulho de falar para o professor, cara, não, Marco Antônio, meu professor, cara, me deu aula. Pô, esse cara é meu amigo, o cara que eu devo tudo a ele. Então, assim, é legal essa troca, porque em que pese eu saber da sua capacidade profissional, eu te vejo como professor sempre, a minha referência. Quando o cara me pergunta, quem foi o seu professor? Marco Antônio. E aí, o que é legal? Eu estava falando com o pessoal, contar um pouco da minha história depois de 50, vou fazer 50 anos agora, dia 15, contar um pouco da história, que, pô, eu não tenho muito tempo de advocacia, 12, 13 anos, não é muito tempo para um advogado, mas aonde eu cheguei faz a diferença. Tipo, essa faz a diferença. E a gente, professores, né, nós professores, temos muito orgulho de ver nossos alunos ter o sucesso que você teve. É bem legal, porque eu falo com o pessoal isso, eu explico isso para eles, eu falo assim, gente, olha só, tem que voltar lá, porque nós sabemos que a Universo hoje, porque para mim eu devo tudo a Universo, e as pessoas acham que a faculdade aqui hoje do Niterói, eu tenho ali a Cândido Mendes, eu tenho a PUC no Rio, é só faculdade de stops lá, e a gente ali, aquela La Salle, e que o Universo não é nada, que o Universo é uma faculdadezinha mediana. Quando eu volto para dizer assim, tá bom, respeitando todos os meus colegas dessas faculdades aí que dizem que são tops de verdade, qual a diferença? Porque eu cheguei. Será que essas pessoas também chegaram? Porque eu estou numa projeção muito grande na carreira, graças a Deus, a minha projeção está cada vez mais, eu estou crescendo na carreira. A gente está buscando alguns projetos, eu estou na Band, na rádio, eu estou na Record, lá no Ministério Espetacular, fazendo a parte especialista na parte criminal. Vou fazer agora um programa com o Bial da Linha Direta, fui convidado com ele. Acabei de ser convidado pela Conexão Repórter para falar sobre um caso meu de repercussão. Pô, então, assim, a coisa está indo à frente. Eu estou no mês que vem, a gente está fechando lá a capa da Veja, vou sair na Forbes, pô, pelo patrimônio que já adquiriu como advogado. Então, assim,
É um negócio muito legal. E mostrar, eu tive agora no meu colégio, porque eu estudei em colégio estadual a vida inteira, fui lá no colégio, gravei no colégio, falei com a minha professora, 54 anos, né, professora de colégio, de baixa estatura, dando a parte de ensino, ensinando todo mundo matemática, português, todas as matérias, ela era uma professora top. Quando ela me olhou, ela chorou, tadinha. Joab, você ficou um homem lindo, me abraçou. Então assim, legal, isso é bacana. E aí eu passo pelo meu colégio, venho para a minha faculdade, vejo os meus professores, tenho todo mundo como meus colegas de contato direto no meu telefone, na minha rede, todos os meus professores da universidade eu tenho contato direto. Eu consigo falar, até com a Aline, que está lá em Portugal, eu consigo falar com a Aline recorrentemente, eu mando mensagem para ela. Então, assim, vocês fazem parte da minha história. Ignorar isso é igual a pessoa fala assim, quando eu estava lá na Emerge, as pessoas falam assim, na Emerge, você estudava onde? Cara, eu estudei em colégio estadual e estudei no Universo. Você olhava aquele preconceito assim, existe essa discriminação. Só que quando a pessoa para comparar e vê as carreiras, o cara fala, mas o cara é bom, né? Eu não sou bom, não. Eu me tornei bom pelas pessoas que me ensinaram. Então, assim, todo o aprendizado que eu tive com você, aquele professor A7, maravilhoso. Bom, A7 era um cara que era temido. Até hoje. Tem uma passagem engraçada com a A7, que eu lembro assim, quando ele chegou, ninguém conhecia ele, a figura, né? Aí eu, graças a Deus, não é o tal da A7. O cara disse que o cara é rapaz. Aí ele escreveu, Alexandre, graças a Deus que não é. Aí, A7 é o meu pai do céu. Aí ele olhou pra trás, boa tarde, turma. Eu falei, meu Deus do céu, acabou ali. Cara super do bem, era fechadão aquele jeito dele, mas é aquele cara que não deixava você viajar nas hipóteses. Então, assim, ele falava do direito penal, aí você, não, mas se, não tem se, determinado objetivo. Então ele sempre cortava, e parecia que aquele cara era grosso, não, mas ele estava te ensinando que realmente, se deixar o aluno viaja, né? Se, não tem condição. Eu gosto que eu não pego turma que foi dele. A primeira coisa que eu pergunto, vocês foram aluno de quem? Do A7. Então tá bom, eu já posso me aprofundar. Fica mais fácil. É assim que ele entendeu. O aluno já passa um dele sabendo. E assim, Marquinhos, lá, você tem essa sensação que a faculdade lá da Universo, as pessoas se apaixonam pelo direito penal, mas na hora da prática, no final da faculdade, não vai pro direito penal. Você casa com o direito civil. Todo mundo fala isso, né? Eu no quinto período me apaixonei e fiquei. Mas é por causa como é que se diz? Do preconceito mesmo, né? Do advogado criminalista. Muitos acham que o advogado criminalista defende bandido, mas na verdade... Esquece. Você viu recentemente aquele advogado do Lula sendo ofendido. Sim. Né? Aí ele postou, eu sigo ele no Instagram também, aí eu até coloquei lá, agora esse que está ofendendo um advogado criminalista vai precisar de um advogado criminalista. Isso aí, porque é o processo, justamente. Eu tive um caso emblemático, engraçado, que o pessoal bota muita política no meio, né? O advogado não tem política, nós temos nosso pensamento político, mas no nosso trabalho não, nós trabalhamos com qualquer pessoa, sim, separar as coisas. E eu tive um caso de repercussão agora, que é um médico anestesista que estava estuprando as mulheres. A primeira vítima do caso é minha cliente. E aí, olha só que caso emblemático. Esse cara, ninguém queria que ele tivesse advogado. Estavam gritando para o cara não ter advogado. E quem assumisse o caso estava sendo apedrejado. Tipo, aí, amigos meus me ligando. Cara, tu tá defendendo esse cara? Eu falei, não, estou pela vítima. ainda bem. Eu ia perder a amizade. Então, assim, o advogado criminalista sofre. É céu e inferno. O pessoal não entende que a defesa é uma coisa de toda pessoa, todo mundo, até um animal tem direito a mas se a gente vai pro céu e inferno com muita facilidade, né? A minha mãe pra mim, filho, ainda bem que você tá pela vítima, porque eu vou te falar, aqui no bairro todo mundo comentando, se você tá todo mundo comentando. Agora imagina se você tá pelo cara. Tá arriscado pra apedrejar na sua casa. Não sai de casa. Xingar no restaurante. Chegamos a esse momento. Aí o que acontece? O governador foi lá, as pessoas foram lá, todo mundo ofereceu ajuda e ninguém fez nada. Na verdade, só tiraram foto. E aí eu precisei de ajuda porque mãe solo, não tinha trabalho, 2 crianças pequenas, uma recém-nascido, teve que parar de alimentar por causa do coquetel que teve que tomar, tinha que conseguir leite para ela, conseguir atendimento psicológico. E eu fui até um determinado político, e aí quando chegou nesse político, o cara falou assim, mas ele é do PT. Não, o cara é meu irmão, pô. O cara me atendeu super bem, disponibilizou, olha só que legal, ele disponibilizou carro, médico, disponibilizou tudo, todo o tratamento, leite. Eu falei para ele, eu vou fazer uma notinha de agradecimento. Ele, época de campanha, e por isso que eu não cito o nome dele, porque ele não aceita ele. Para esse caso não tem publicidade. Eu fiz para poder, eu fiz para ajudar. E todo mundo sabe que o meu posicionamento, sabe que eu sou de direita. Todo mundo sabe que o cara é um posicionamento político, eu sou de direita, mas
Pô, o cara da esquerda é meu amigo, foi um cara que ajudou e quando eu precisei da porta, foi na porta do cara que eu bati. O grande problema hoje que eu tenho visto na política não é ser esquerda, direita, eu também sou conservador. Isso aí. O problema é o extremismo. Isso aí. Exatamente. Isso. Esquerda extremista não serve, chega ao comunismo. Isso aí. Direita extremista chega ao fascismo. Então, é extremismo. E eu comecei a perceber que as pessoas, essa rivalidade que acontece. Pô, Marco, você sabe que hoje na faculdade já começa assim, um advogado não quer ser amigo do outro. Eu fiz um podcast esses dias, que um cara de comunicações, de marketing digital, o cara sabe muito, o cara fala de todo tipo de argumentos digitais ligados, instrumentos digitais ligados ao advogado, ele tem na mão. Então, todas as ferramentas, tudo ferramenta. Ele vai desde uma Lontec, uma Ligatec. Ele traz todo o conhecimento, blockchain. O cara, ele te traz aqueles conhecimentos de contrato. Então, tudo isso. Um contrato do cara é formidável. O cara faz um contrato em 3 minutos. Você se identifica se você se identificar no contrato lá na peça dele, ele faz assim, ele pega hoje e joga para você. Se eu quero fazer aqui uma peça que não, e olha que dá para assustar, tá? Ele pega uma peça, eu quero fazer um relaxamento de prisão. Aí você vai colocar lá os fatos. O computador, ele faz uma leitura dos fatos. Eu sou um advogado criminalista e quero fazer essa peça. Ele te dá a peça pronta com todos os fundamentos atualizados. Você só dá os fatos. E aí você vai pegar e vai seguinte, você vai atualizar aquilo. Eu quero incrementar mais isso, porque eu sou. Você dá a sua. Já está ali, a base já está pronta. A base está pronta e atualizada. Não é aquela base de escritório de advocacia que o cara pega uma ação de juizado e passa anos com a mesma coisa, não atualiza nenhum negócio. Em 2010 já mudou. Já para jurisprudência nova. Ele te dá tudo. 3 minutos. 3 minutos. E assim, corrige o português, coloca lá na roda BNT, te dá com o seu papel timbrado. Cara, eu achei aquilo assim. E aí eu perguntei, né? Eu falei pra ele, olha só, a OAB, ela sempre trabalha com reserva de mercado, é sempre querendo nivelar por baixo. Se um cara se destaca muito, ele fala, não, mas coitado, ele cara na faculdade se formando agora vai ser o quê do cara? Sempre nivelando por baixo, que é um pensamento totalmente errado. Nós somos 1.300.000 advogados. E aí ele falou o seguinte, olha, o cara também é advogado, o presidente da empresa também é advogado. Ele fala assim, olha, o problema é que nós somos 1.300.000 e nesta área não temos nenhum. A carência é muito grande para esta área. Aí eu perguntei para ele, mas você acredita que a máquina vai superar o homem? Ele falou, não, a máquina não vai superar o advogado. Mas o advogado que não conhecer da máquina vai ser superado. Então, assim, não tem dúvida, a gente já está sofrendo. Então, é tudo informatizado. Se você não souber mexer. O cara me passou isso, eu fui fazer uma visita a uma loja de metaverso, de realidade virtual. Marquinhos, eu fiquei encantado com o negócio. Você entra na audiência. Você está aí, juiz, em casa, a gente entra na audiência e conversa assim, olhando mesmo. Você está fazendo aí, segurando na cadeira. É aqui, não tem essa história, não. A gente nem presente está. E detalhe, é muito real, tu consegue visualizar mesmo em torno, assim, caramba, cara. Ele me botou para praticar lá um boxe com a. Aí, rapaz, tu é grão-mestre, né? Porrada mesmo, negócio. Você sente a mão dentro da cara, onde o cara tá batendo, tu sente, que sensação, assim. Ele tem um teste que eu fiz lá de tiro para você pegar a tua arma e analisar o caso. Vem um cara com um carro, tomando o cara encostado, dá a voz de comando pro cara, aí o cara vai e mete a mão. Você tem que saber se o cara vai pegar uma arma, se ele vai pegar documento. Se o cara pegar a arma, o que você vai fazer? Como é que você vai tirar? Reação, o cara atira em você também. Se ele atira, o colete vibra, ele te acertou primeiro. Então, assim. Bacana, você tem contato com ele? Eu vou te falar, eu tive lá ontem, pô, cara, então assim. Marcar pra gente junto lá, você vai ficar impressionado com a tecnologia, como é que o avanço da tecnologia. Então, o advogado que não tiver isso, ele está morto, ele não vai conseguir chegar. E aí eu paro para analisar o seguinte: os advogados no escritório de advocacia estão igualzinhos os colégios estaduais, eu falei sobre o professor, inclusive, nós somos treinados para ser trabalhador de indústria. Porque vocês pensam o seguinte, na hora do recreio, tá aquela, todo mundo desce. Depois, todo mundo sobe. Isso é indústria, pô. A fábrica trabalha assim. O advogado tem uma liberdade. Então, assim, quando você chega na faculdade hoje, fala assim, o que você vai fazer? Metade vai fazer concurso, a outra metade vai advogar. Como é que você vai advogar? Vou abrir um escritório com o meu colega, vou botar os móveis, vou lá ficar sentado esperando o cliente vir. É o que ele sabe fazer, ele não passa disso. Ele não consegue entender que esse conhecimento já está ultrapassado e muito ultrapassado. Quando nós tivermos o processo eletrônico
foi instaurado no direito, quantos advogados se aposentaram? Porque não sabem transmitir uma peça, não sabem mexer no computador. Eu tenho lá o Arquinésio, um advogado renomado na parte criminal, sou eu que faço tudo, porque ele não sabe fazer. Cara, com 85 anos, um dos melhores advogados criminais que eu já vi em atuação, mas não tem mais condições de mexer, de sentar ali e aprender isso, pô. Então, assim... Aí a idade também chegando, o cara não tem mais paciência. Então, o processo digital já fez isso. Agora, se eu disser para você que eles têm várias fintechs, várias empresas que já estão trabalhando num sistema que eles já identificaram no mundo e que vai acontecer com o Brasil, e o advogado hoje não sabe disso e vai ser muito rápido e vai perder o emprego dele por conta disso. Estados Unidos, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Inglaterra, Alemanha, França, Portugal já trabalham dessa forma. Como é que você tem... Vamos esquecer a família comunal lá, vamos pensar na parte processual. Tá? Lá ele faz o seguinte, tem o pré-processo. Eu te ligo e falo, Marquinhos, você é o advogado de fulano de tal, eu sou de fulano de tal. Eu quero os documentos tais, tais e tais. Não, tem juiz. Você é obrigado a me entregar os documentos. E eu sou obrigado a entregar os documentos que você me solicita. Se você se eu negar esse documento, eu vou para o juiz da excelência, obriga ele a entregar. Aí ele te obriga a entregar. Você é obrigado a entregar e você me entrega o documento. Beleza. Sentamos, olha, aqui não tem jeito. O cliente aqui tem direito, está aprovado. Você vai querer ajuizar essa ação? Se você falar, eu vou ajuizar a ação. Se você perder com a terceira perda, você perde a carteira. Você deixa de advogar. Então, assim, é para estimular mesmo o cara a ficar entrando com demandas desnecessárias. É melhor fazer o acordo. Faz o acordo. E aí, a cultura no Brasil das ferramentas que o cara traz, que é a cultura do Brasil hoje, a plataforma... Judicializar tudo. O Banco do Brasil hoje de ação tem mais do que os Estados Unidos todo. Só ações do Banco do Brasil. Tudo o cara quer judicializar. Então, você falou... Chega ao ponto de se bobear. Um juiz de futebol. Isso aí. Foi xingado de ladrão, que ninguém vai babar. Isso. Seu isso. Injusto, ninguém vai xingar mesmo. Isso. Tá, a escada ele quer judicializar aquela ofensa. Então, aí você para dizer o seguinte, você chega para um advogado hoje, o cara te procura, o cliente te procura. Olha, eu estou sendo executado no valor de R$1 milhão. Bom, legal, quero te contratar. O lugar do cara fala assim, olha, isso aqui é um título extrajudicial, o senhor tem um título constituído, vamos resolver da seguinte forma, eu vou ligar para outra parte, vou fazer um oferecimento de 50%. Se o cara aceitar, você ganhou 50% da demanda, você está um vitorioso. O cara vai pagar 500, está satisfeito, você economizou 500, não, o que o cara faz? Não, isso aqui eu vou discutir o título, que a gente vai discutir um título formado. Aí vai atrasar. Leva 10 anos essa ação, depois de 10 anos o que era milhão virou 10 milhões agora e o cara vai pagar. Então, assim, você percebe que essa cultura é muito ruim. E aí, quando você chega um momento, nós já estamos agora com 10 anos no processo civil de uma ação básica. Daqui a pouco é 20, 30 anos, porque a população continua crescendo. A faculdade de Direito no mundo hoje, uma maior quantidade do Brasil, 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 faculdades de Direito, ou seja, o curso de Direito é muito curso de Direito, vai cada vez jogando mais gente para o mercado, vai chegar um ponto que vai estrangular o judiciário. E aí já está nesse ponto, mas vai ficar inviável o judiciário. E aí como é que vai dar a solução? Copiando os países que estão lá fora, que já deram certo. E aí os países de grande população, China, Estados Unidos, como é que eles operam? Operam desta forma. Se você não tiver já levando a sua carreira para esse caminho, você vai se aposentar, pô. Com certeza. Porque tudo eu quero brigar. O advogado tem esse problema. Ele não consegue ver. Uma coisa que eu falei com o pessoal, eu como criminalista exerci há pouco tempo em 3 casos, dá muito certo, mas se você perguntar hoje para 90% dos nossos colegas, e não é desmérito, é curiosidade, é diferente. O cara ser curioso para poder usar a ferramenta que dá poder a gente de fazer uma coisa que a gente não tinha. Hoje, o judiciário tem lá, faz a investigação, o promotor de justiça leva o cara lá para tomar o motivo do cara no meio do MP, filma o cara. O advogado não podia fazer isso, não podia criar essa investigação defensiva. Hoje o provimento 188 garante isso pra gente. Você leva o cara para lá, filma o cara com o advogado, diz que ele se apresenta as partes, que ele está ali por espontânea vontade, que ele quer fazer um acordo, que ele quer explicar o que aconteceu. Na parte criminal ele fala tudo. Eu tive isso um caso agora, o cara estava com um advogado. Esse advogado pegou um cara para se aposentar, o cara, analfabeto, e começou a passar tudo, dando golpe nas pessoas de bens e botando o nome desse cara. E esse cara não sabia, e o cara passava procuração para ele. Entendi. Aí o que aconteceu? Como é que o cara descobriu isso? Quando o cara foi uma ação penal, discutindo os dois, o delegado chamou o cara foi no meu escritório falar comigo, porque fui eu que entrei com a notícia crime, veio falar comigo. Doutor, eu sou analfabeto, não tenho onde cair vivo, porque morto está em qualquer lugar, não tem nem imposto de renda, o cara não tinha dente na boca. Então o que o cara fez?
Trouxe o cara, levei o cara pro cartório, fiz uma declaratória com o cara do cartório, com o provimento 188, botei ele com o advogado do lado, levei ele pra delegacia e ele na promotora de justiça. Todo mundo colheu, ratificou tudo aquilo que foi feito pelo provimento 188, ratificaram tudo, tiraram o cara do polo, e o advogado ainda era covarde nas ações cíveis. Ele, quando botava ele junto no crime, ele botava o seguinte, na ação, ele dizia legitimado de parte, porque eu sou só o advogado. Ele que era mentor. Nato. E aí, nós conseguimos demonstrar isso através de um provimento 188, que é o advogado produzindo investigação defensiva, buscando ali. Então você vê que é uma coisa que é desde 2018, a maioria dos advogados não utilizam. Não sabe utilizar. Eu já vi pessoas entrando com revisão criminal, surgiu um fato novo, o cara pega uma declaração, digita lá, pede para o cara assinar, contrariando todo aquele depoimento no juízo, e leva e acha que vai ter sucesso porque está com aquilo escrito. Vai para o cartório, faz uma escritura pública, porque o cara precisa saber lá, que o cara não estava coagido, estava na frente de uma autoridade. Você não... Tem que ter fé pública aquele documento. Né? Pede para, faz uma audiência especial, pede para convalidar aquela prova. Lógico. Então assim, falta isso, por quê? Porque sai da faculdade com aquela ideia, aquele romantismo, vou ser advogado criminalista para ir para a delegacia e quebrar o pau. E acho que o direito resolve tudo. Isso aí. Então assim, eu tenho feito muito isso, eu tenho buscado isso, eu agreguei a minha carreira, que mudou muito. Cara, as pessoas ficam me ligando e perguntando assim, João, eu fui até um vídeo esses dias, como é que você consegue cliente top? Para você conseguir cliente top, tu tem que ser top. Já começa por aí. Exemplo, eu não vou encontrar um cara rico num botequim, mas vou encontrar ele num bom restaurante da Barra da Tijuca. Eu não vou encontrar um cara rico jogando futebol dentro da favela, mas vou encontrar jogando tênis. Então assim, você precisa mudar o seu mindset. É o meio que você vive. Se você entender que você precisa mudar, aí vem todo mundo aquele discurso defensivo, porque o advogado se defende fácil, né? Aí, o discurso dele é o seguinte, pô, cara, mas eu não tenho dinheiro. Calma. Qual o perfume que você usa? Porque eu digo pro pessoal, eu adoro, eu faço publicidade de graça, eu uso o Sauvage da Dior. Legal. Tem ele aqui, tem nas Barcas, tem no Plaza Shop, tem no Niterói Shop, tem no Village. Qual a diferença do valor? Nenhum. Os 3 lugares, os 4 lugares e 5 lugares são iguaizinhos, o valor é o mesmo. Aí você vai no Cacau Show lá, o Copenhague, tem um chocolate, custa 30 reais. Em qualquer Copenhague que você for, até em Caxias, o valor é o mesmo. Então, quando eu quero comprar meu perfume, eu faço o quê? Vou no Village Mall, chega lá, compro o meu perfume, bota aquela bolsa e me sinto rico, porque o ambiente é rico, um cheiro maravilhoso, pessoas bonitas passando, sento, peço um chocolate e vou tomar. Faço meu story, tiro minha foto. Cara, você primeiro precisa sentir que você tem condições e que você é, para depois você materializar isso. Hoje eu estou muito lá na frente para isso. E o raciocínio do crente é o seguinte, né? Se ele vê você num nível alto, igual dele, principalmente o crente primeiro, ele pensa, esse cara é bem sucedido, ele deve ser muito bom. Ele já sabe que você é bom, ele quebra esse gatilho, esse cara é bom. Agora, imagina você marca com um milionário e chega com uma Fiat 147, o cara olha assim, né, uma roupa... Eu tive um maior exemplo, e uso esse exemplo pro bem. Eu tinha um advogado, você conhece, nós estamos até ele agora, um cara renomado, um cara que tem, hoje, 3 desembargadores pelo quinto constitucional, foi ele que fez. Ele, o Conselho Federal, o cara foi presidente do Conselho Penitenciário, esse velhinho, um conhecimento de júri que poucos têm no Rio de Janeiro. Quando você fala, pô, ele é o melhor, ele chegava de Fiat, de Gol, quadradinho, aquele velho, não é um bolinho não, quadradinho, aí assim... Quantas vezes eu fiz júri com ele, o cara falava, doutor Joab, é o senhor que vai falar, né? Eu falei, rapaz, Deus me livre, porque você vai falar, você vai se apaixonar por ele. Então assim, mas por causa da ideia, porque a faculdade, eu vejo isso na faculdade, e aí é uma crítica construtiva, né? Eles não criam para o cara o seguinte, ó, cara, o marketing pessoal, meu livro vai ser lançado agora no meio do ano, eu já escrevi o livro, estou fazendo agora as correções dele, mas você tem o marketing pessoal, é o primeiro capítulo, depois você tem empreendedorismo, gestão de pessoas, administração e, por último, ser advogado. Isso aqui é o último. Porque você pegar o aluno de direito hoje, todo mundo sabe a mesma coisa, as teorias todo mundo sabe. Agora, esses 4 tem que ser imbatível, pô. Então, assim, quando tu chega, tu imagina, tu chega com um carro importado, bem vestido, o juiz, ele sabe identificar isso, ele te olha e fala assim, esse cara é diferente.
Ele já olha, tipo, ele já muda o comportamento dele, ele consegue se reconhecer, porque ele vê um terno igual dele, ele vê uma gravata igual dele, um sapato igual dele, ele mas é roupa? Nós somos assim. Olha, tem uma passagem, um amigo meu, você vê como é que os juízes, né, alguns juízes pensam. Passagem de um amigo meu que ele foi fazer uma audiência, um cliente dele, rico, cliente, e aí encontrou o juiz, ele conhece o juiz, começaram a bater papo. Ele, o cliente e o juiz. Aí quando chegou na hora da audiência, o juiz falou assim, vamos começar? Cadê o réu? Aí ele, o senhor está conversando com ele aí 2 horas. Boa. O cara tá tão alto nível que o cara achou que... E o cara acabou ficando sem graça. E o cara leva, tá? E o cara acaba levando porque esse cara realmente se veste muito. Se veste bem, fala bem, vai pro mesmo lugar, viaja pro mesmo... Você vê que nos Estados Unidos o réu se preocupa com usar terno, já viu isso? Nos Estados Unidos ele tem essa preocupação. Nos Estados Unidos, eles entram com terno, o cara bota terno, ele não vai pra audiência como réu, naquela roupinha, não, ele pede pra botar um terno, porque pra causar uma boa impressão pros jurados, porque, o cara tá de terno, gravado. E detalhe, dizem, e isso é comprovado, que os homens bonitos, esses caras de olho azul, muito bem vestido, carinha de anjo, se ele estiver respondendo um crime macabro, dependendo de como ele se comporta ali, as pessoas acabam pegando afeição por ele. Esse cara não é esse violento, porque a imagem do cara diz isso, e também é o contrário, né? Tanto que existia uma figura no Brasil há muito tempo, que foi até extinto, mas réu de cadeira vazia. Se você for pra lá e não me ajudar, é melhor você não ir. É melhor não ir, porque tu leva um cara grandão, fortão, negão, barba cerrada, já era preconceito, e o cara fala assim, porra, irmão, aquele cara trabalha no morro. Então, assim, essa é a ideia. A primeira impressão que fica, essa frase... Todo mundo me pergunta... Então, todo mundo me pergunta hoje, como é que você arruma cliente? Aí eu falo, muda o teu status. Agora, é melhor do que isso. Quantos amigos agora, se eu te pedir o telefone da sua faculdade que estudaram contigo, que também são advogados, não falam de sua área, você tem agora para passar o telefone? Cara, é impressionante. O cara não tem. E detalhe, 90% dos clientes que eu pego no escritório hoje são advogados que não fazem a minha área, que estudaram comigo, que sabem da minha capacidade e me ligam. E passa o cliente. Então, por quê? Porque você tem uma noção básica. Nós temos o romantismo de que se o cara for preso, ele já tem um telefone nosso no bolso. Não tem, ninguém carrega um telefone do criminalista. Ele tem o direito de escolher o advogado, mas como é que ele escolhe aquilo que ele não sabia que ia acontecer e se ele não tem? É a família que acaba fazendo isso. E aí a família faz o quê? Vai para a primeira referência, o advogado da família, que é o cara trabalhista. E esse cara trabalhista não faz. E aí o que ele faz? Cara, eu não conheço ninguém. E esse cara que não conhece ninguém é o cara que estudou contigo. Então, assim, vão fechar as coisas, porque isso é um conjunto de coisas. Ou seja, manter o relacionamento com os amigos da faculdade, professores, amigos, pessoas que realmente não fazem a sua área, que fazem também, mas que não fazem, que não fazem a sua área, para tu manter um contato estreito com eles. Vamos fazer aqui, passar a viver uma vida diferente, se vestir um pouco melhor, ir para lugares melhores, evitar conflitos na internet, deixar de ficar postando foto com um copo de cerveja na mão, de ficar em baile funk, bota um negócio direito, você é advogado, você é um cara, tem coisas que você não pode tá passando porque passa uma imagem ruim. Então, assim, eu vi um colega meu agora de advogado, ele, cara, eu queria ser igual a você. Eu falei, com a tatuagem de um beijinho no pescoço, não dá, irmão. Você sabe, já começou errado. Me fez lembrar, eu fui diretor de investigação do PROCON do Estado do Rio de Janeiro, muito tempo, sabia isso. E aí, uma vez, o chefe lá, o presidente, falou, Marquinhos, vamos tomar uma cerveja ali embaixo. Não. Aí eu falei, cara, não dá. Eu falei, por quê? Eu tô de carro. Ele falou, mas e aí? Eu falei, e aí, imagina parar na lei seca, diretor de fiscalização do Estado do Rio de Janeiro, preso na lei seca. Porra, não dá. Então, assim, quando o advogado criminalista tem certas condutas, não dá para uma profissão. Ele tem que se portar de uma forma diferenciada, porque hoje, o que eu vejo os advogados que chegam novos, muitas vezes fazem isso na área. Cara, você tem algum esquema no Tribunal de Justiça? Você tem algum desembargador? Não, porque eu tô com... O cara, ele já veio pro direito penal distorcendo completamente o que é a carreira. Falei, não, cara, a gente não trabalha dessa forma, não. Ah, não? Falei, não. O advogado, o criminalista, o cara que atua mesmo no crime, ele é um cara para defender o direito. Você está pensando em corromper as pessoas? Toma meu cartão, você vai precisar de mim logo. Então, assim, o cara não consegue entender. Nós vivemos, eu falo pro pessoal que o advogado é a garça, né? A garça é aquele bicho bonito, branco, mas pisa na lama. É a arte de pisar na lama sem se sujar, pô. O bicho, se fosse pra ficar sujo, ele era cinza, ele não era branco, ele é branco. E muito bonito, por sinal. Então, assim, na faculdade hoje, nesse tempo você tem de experiência de profissional, esquece. Mas na faculdade, como um professor, Marquinhos, o que você
enxerga dessa galera que está começando, da galera que está terminando o direito e a perspectiva do advogado futuro, dentro daquilo que nós conversamos aqui, que você já pratica no seu escritório, o que você acha dessa galera? Eu acho muito fraco, entendeu? Essa parte aí, principalmente essa parte que você falou, que é fora do direito. É uma ferramenta. Várias ferramentas que não são aplicadas, o cara não aprende na universidade. Isso aí. Entendeu? Outra coisa que eu, pelo menos, tento, isso aí você acabou de falar, tirar dos alunos que começam, né, na faculdade já praticando um certo tipo de corrupção, porque o cara, às vezes, não vai à aula e pede para abonar, fala, por que eu vou abonar? Já começa ali! O cara já quer colar. Eu falei, gente, não cola. Você tem que estudar. Então, esse é um tipo de corrupção que a gente tem que tirar isso dos alunos. E os alunos saem de lá totalmente despreparados para a prática. Você, entendeu? Se bobear, eles saem no qualquer isso é geral, não é só no universo. Em todas as universidades, o aluno aprende o instrumento. Ele pode ser tecnicista, mas não vai ser um grande profissional. Caramba, isso é chocante, né? Porque você vai tanto 40 alunos, 50 alunos e o cara não vai chegar. Você tira aí, eu gosto, você é uma dessas exceções, que uma turma com 60 alunos, 3 ou 4 segue a carreira penal e 2 ou 3 no máximo são bons advogados. Engraçado que eu tenho uma passagem são bons seres humanos. Também isso, eu tenho uma passagem na faculdade muito legal que eu estava tendo problemas com correção de prova o tempo todo. A professora deu a prova e ela começou a falar um monte de coisa. Aí eu falei, professora, eu queria pegar a minha nota hoje. Ela falou assim, por que o senhor não pegou quinta-feira? O senhor não veio quinta-feira. O senhor não veio segunda-feira. Eu falei, da mesma forma que a senhora não veio na quinta. Estava com problemas para resolver. Minha filha estava doente, mas falou, rapaz. Aí, a partir de agora, são 2 aulas. Chegou atrasado, eu te contar uma, faltou tanto, eu reprovo. Falei, tá bom, existe um regulamento na faculdade, existe o MIA, aonde é que eu pego isso? Na secretaria. Porra, eu era estudante de direito. Peguei o MIA, passei a noite toda estudando. Falei, agora eu sei os meus direitos. No dia seguinte eu cheguei na sala de aula, 7h30 da manhã. O professor ali chega às 7, rapaz, 7 meu parceiro, meu amigo. Chega ele, 7h30, chega ele 8h20. Professor, bom dia, sou seu aluno de direito, era para estar na sala de aula desde 7h30 da manhã, o senhor chegou agora às 8h20, eu gostaria que você assinasse aqui para mim, que o senhor chegou a essa hora. Ele, mas qual é o intuito disso? No final do mês eu pedi uma redução da minha carga horária, porque eu estou pagando aqui, o senhor não está dando a carga horária toda. Aí eu comecei a fazer isso com todos os professores. Ela, como coordenadora do curso, veio falar comigo. Doutor Joab, você é um rapaz inteligente, vamos parar com essa briga. Eu falei, não, doutor, eu estou só exercendo o meu direito do MIA. Eu li ali e diz que eu tenho direitos. Então, minha amiga pra caramba, adoro, amo. Foi ela que, inclusive, me ajudou muito na parte das redações de peça. Hoje, assim, mas fica marcado, porque você vê, um aluno de direito, ele não exerce o próprio direito da faculdade, porque ele não conhece a norma da faculdade. A primeira coisa que eu falo para ele é pega a norma da faculdade. Está insatisfeito com a nota? Vem conversar com o professor. Isso aí. Qual é? O professor fala assim, não, está errado. Aí o cara, está com recurso, pô, tem que saber. Fala o seu cara, entra com recurso. Ele já acha, sabe o que ele acha? Eu vou entrar com recurso contra o professor. Não, cara, presta atenção, não é contra o professor, é contra a sua nota. E o professor vai dizer o seguinte, às vezes o cara está trabalhando, veio cheio de coisa na cabeça, não está com saco de olhar para o que está passando por ele agora, ele vai te dar aquela nota. Quando você fizer o recurso, ele está mais tranquilo, está na hora do lazer dele, ele vai não, é interessante, esse cara trouxe até um posicionamento que eu não tinha. E ele vai te dar a nota, porque ele acha que o cara é inimigo dele. Eu não gosto de fulano. Rapaz, eu vi o professor no universo, o Eduardo, professor administrativo, os caras fugiam dele, porque falavam assim, esse cara é um filho da puta. Não, cara, eu fui estudar com o cara só queria que as pessoas estudassem, é diferente. E detalhe, 90%, não, 100% dos professores da faculdade, aqui tem uns que falam assim, tanto faz, se ele vier, tudo bem, eu não vou dar falta, não prejudico ninguém, mas também você não aprende. E tem aquele que fala assim, se não vier, eu vou dar 0. Mas assim, esse que vai dar 0, ele tem pavor do cara, tem raiva do cara. Só que, cara, ele tinha que abraçar o cara e dizer assim, cara, foi a melhor coisa que fez na minha vida. Porque tu me trouxe uma responsabilidade que amanhã eu vou ter que ter. Por prazo, a vida é assim, no direito hoje. Não tem devolução do prazo se tu estiver vivo. Só se tu morrer, pô. Então, chegar pro cliente e falar assim, perdi teu prazo. Acabou, velho. Eu falo pros alunos, olha só.
advogado não pode perder prazo. Isso não existe. Não existe. O advogado perde prazo. Advogado civilista, ele perde prazo, ele responde na OAB. E advogado criminalista está arriscado perder a vida. Isso aí, porque perdeu prazo. Perdendo o crédito, ele perde a vida. Perdeu o prazo do crédito, perdeu uma probabilidade de conseguir. Eu tive um colega nosso que é de Niterói, me ligou, queria falar comigo urgente. Só você pode resolver isso. Falei, cara, só eu é complicado, né? Porque depende de mágica ou depende só do direito? Aí ele, não, cara, você é bom. Eu falei, tá bom. Aí ele veio falar comigo. Ele chegou lá, ele é tributarista, foi fazer uma ação de violência doméstica. O cara foi condenado. Ele entrou com embargo de declaração, não foi conhecido o embargo de declaração, o juiz estava ignorando o embargo de declaração dele, falou que aí que ele queria que o cara estava ignorando o que ele podia fazer. Quando eu fui olhar, ele entrou 5 dias. Falei pra ele, rapaz, mas isso é 48 horas, aí então consigo. Não, o menor prazo hoje do Código de Processo Civil é 5 dias. Você tá no processo penal. Então assim, o cara perdeu o prazo. E pior, queria que eu entrasse. Eu falei, vou fazer o quê? Eu vou entrar pra fazer nada. E eu vou levar o nome ainda. Faz o seguinte, fica ali, conversa com o cara. E se achar que tem direito, que a prova não foi examinada, que essa prova não foi enfrentada nesse processo, cabe uma revisão. Aí ele, rapaz, mas o cara vai me matar. Eu falei, você quer que ele me mate? Então assim, você percebe que as pessoas vêm para o direito penal com uma ideia de que aquilo que ele aprende, a teoria na faculdade você aprende, a prática é totalmente diferente. Mano. Eu estou com um programa agora no canal do YouTube, Criminalista em Ação, e aí esse programa, eu passo muito raso pela teoria, eu vou na prática. Eu chego para o cara, por exemplo, eu vou fazer agora um programa na Quinta DP. Pô, o cara chega lá, bom dia, policial, como vai? Tudo bem? Eu sou advogado de fulano de tal, eu gostaria de ter acesso ao procedimento. Diferentemente, os advogados chegam lá hoje e falam assim, olha, bom dia, senhor fulano de tal, quero ver o inquérito. Aí o cara fica assim, não posso dar acesso ao senhor. Eu tenho direito, porque está lá súmula vinculante. Mas calma, amigo. Aí o cara começa a gritar, e sai o Zé Otávio no final e fala assim, calma, irmão. Aí vem o delegado, o que está vendo? Não, porque ele não quer deixar aqui eu ver o inquérito policial, eu tenho direito, eu vou representar, isso é muito de autoridade. Aí o cara, doutor, calma. Ele não pode dar acesso ao senhor àquilo que não existe ainda. Aqui é uma VPI. Procedimento da versão. Aí fica assim, caramba, e agora? A VPI, o delegado pode arquivar, é o cara que estava gritando. Então, o cara, ele não sabe a abordagem de como é que na prática ele chega na delegacia, ele vai chegando pela porta. E um dos grandes erros da população em geral é, se você analisar bem, o cara tinha um problema de coração, ele procura um cardiologista. Isso aí. Se tiver um problema de articulação, ele vai procurar um ortopedista. No direito... O cara procura advogado, carteira. Qualquer advogado. Aí você vê um advogado trabalhista, um advogado civilista, atua na área criminal, gente. Não tem como. O cara veio me procurar para um tribunal do júri agora, recentemente, e até filho de um político. Aí eu falei para ele assim, não, cara, eu faço. Aí eu cobrei meu valor. Quando eu cobrei meu valor, o cara falou assim, cara, por que esse cara cobrou X e você cobrou Y? E o meu valor é muito superior do cara. Eu falei assim, porque ele falou, não, e ele falou, inclusive esse cara que está aqui é muito bom, ele me cobrou esse valor. Então, eu sou excepcional. O cara muito bom não resolve o problema do seu filho. Tem que ser excepcional. Aí ele, mas por quê? Eu vou te provar. Esse cara é muito bom. No dia, o cara era numa boate, um cara não queria pagar a conta, um dos sócios foi falar com o cara, porque o cara consumiu, o cara deu um soco na cara desse sócio, o outro na cadeira de roda falou pra ele assim, cara, calma aí, o cara deu uma porrada no cara na cadeira de roda. Só que esse cara também era dono e estava armado. Deu um tiro nele. O que aconteceu? O tio do cara que levou um tiro foi lá e pegou o HD externo e tirou e levou para a delegacia. Quebra da cadeia de custódia. Ou seja, fizeram registro de ocorrência, que ele violou a prova, quebra da cadeia de custódia, inclusive até daria liberdade do teu filho. Não, o muito bom não fez, excepcional faria. Vocês pegaram o cara, testemunhas lá que vão participar. Testemunha, sabe que a rainha das prostitutas testemunha hoje é tudo mente, né? Como é que eu provo que ele estava lá? Você tem as câmeras, as imagens desse cara que ele estava lá, você tem lá, pediu a quebra do GPS dele para saber se ele ligou para alguém para mostrar que ele estava naquele local, a antena mais fácil que usou, ele estava naquela proximidade mesmo. Porque na hora do júri, você vai chegar para o jurado e falar o seguinte, olha, essa testemunha não é de caráter. É do fato. Tá aqui, ó. Eu fiz um laudo do vídeo, mostrando a capacidade que não foi violada através do renomado perito fulano de tal, assinando, dizendo que aquela filmagem é aquela mesmo, que as pessoas que estão ali estavam realmente lá, porque o peso dele, que eu vou falar, para vocês entenderem que ele estava lá, presenciou, e hoje ele é os olhos da justiça, são os olhos de vossas excelências.
E aí o cara vai falar diferente. Agora não, o cara faz testemunha. Aí um fala, o outro se esqueceu do fato, se contradiz, todo mundo é mentiroso. Aí o promotor derruba o cara. Aí eu falei, isso aí é um papel do muito bom. Ele questiona as provas do promotor de justiça. O excepcional, ele produz provas para combater a prova do promotor de justiça. Então você tem um excepcional que é um muito bom. Eu estou ali com assino o contrato. Então assim, percebe que é diferente, as pessoas não conseguiram entender isso ainda. Eu tenho feito vídeos. Cara, é muito engraçado que a gente incomoda pessoas. Exemplo, você chega na pessoa hoje de Fusca, todo mundo vai falar contigo. Fala aí, Marquinhos, pô, parceiro, meu irmão, aí, porra, te amo. Chega de Porsche. Pô, esse cara tá se sentindo. Pô, cara babaca, bobão, pra que um carro desse aqui? Não tiver sucesso. O cara fica chateado com você, pô. Então assim, e aí, qualquer erro que tu tiver, porque nós erramos, eu falo pro pessoal, cara, o pior erro é não fazer. Porque fazer errado você conserta. Então assim, o que eu faço hoje? Às vezes eu faço uma gravação, eu erro uma palavra, eu dou uma travada, e é normal. E aí o cara vai lá e quer me criticar. Aí eu falo, cara, se você sabe mais do que eu, sabe fazer perfeitamente, por que tu não tá no mesmo nível? Tem alguma coisa de errado. Então, tem que começar a fazer. É o seu jeito. Fala rápido, fala devagar, fala errado. Fala. Você tem que falar. O advogado trabalha falando. Isso aqui é o pior, que eu acho que é pra gente que é advogado, quando você vai te sustentar para um desembargador que já é arbitrário, que você sabe que não vai levar e mesmo você está falando. Aí você assim, qual o sentido de eu falar para esse cara, que eu já sei qual é o posicionamento dele, já sei que ele não é favorável e eu estou lhe falando? Porque eu quero demonstrar para ele que o fato dele não ser favorável não retira o meu direito de fala. Que o meu cliente tem voz. Então, assim, normalmente, acho que não faz sentido, mas na faculdade não ensinam isso. E é raro acontecer, mas às vezes você consegue modificar o pensamento dele, né? Sim, de repente o cara até se assusta com aquilo, tipo assim, ele disse não, porque te viu com uma ótica diferente, agora ele viu, cara, eu não tinha pensado dessa forma. E o cara muda. Então, e é legal quando o cara fala assim, quer ver? Eu vou pedir vista. Você percebe que ele já, tipo assim, ele prestou atenção no que você falou. Ele tocou ele. Então, assim, eu sempre falo pro pessoal, cara, o direito ele é muito dinâmico. Só que assim, quem vence você é você mesmo. Porque o teu cliente, ele contrata você para ter voz, ele não fala. Quem fala é você o tempo todo. O cara fica ali tomando dedo na cara de todo mundo, cabeça baixa, e no interrogatório, muitas vezes, o cara nem fala no interrogatório. Então você que tem que falar por ele. Se você não fala, ele não tem chance nenhuma. Então você precisa falar. E detalhe, e isso tentar, eu canso de despachar com desembargadores, por José Leitão, desembargadora doutora, você sabe que com ela já é não 10 vezes potencializado ao quadrado. Só que é o seguinte, todas as vezes que eu pego o processo com ela, memorial, eu vou despachar. Excelência, eu só tenho tentando trazer um pouco mais de luz para esse procedimento, para que a sua Vossa Excelência venha entender conforme a defesa. Eu sei que você já tem o seu posicionamento, mas esse caso é excepcional. E começa a explicar e fala, você está me ouvindo? Se não está, eu estou falando. Lógico. Então, no final, eu vou embora assim, aqui nessa instância, eu explorei todos os limites, eu vou para uma instância superior. Mas assim... Mas você fez o seu... Eu fiz a minha parte. Então, eu estava até falando com o pessoal hoje, a gente quer fazer tá fazendo um projeto aí que a gente vai envolver uma dinâmica de tribunal do júri. E eu falei assim, a gente tem que arrumar um tribunal do júri para a gente fazer essa dinâmica. Eu falei, cara, eu estudei na faculdade, que todo mundo falava que era ruim, mas é a melhor hoje o tribunal do júri. Nós temos uma estrutura, é a minha casa. Quando eu cheguei no colégio hoje, nesse colégio estadual que eu estudei, eu falei para a diretora, a senhora é a diretora do colégio hoje, mas lembre-se que a senhora está administrando a minha casa. Eu não entro na Universo, na minha faculdade, para pedir licença. Eu entro para dizer o seguinte, gente, sejam bem-vindos à minha casa. Porque foi aqui. Se eu não puder fazer isso, você apagou a minha história, pô. E apagou a própria história, que é ruim. Faz sentido você, professor de 19 anos, e o cara, um aluno seu não poder gravar dentro da sua faculdade, fazer assim, da faculdade que você deu aula para ele. Loucura, né? Isso é maluquice, pô. Então eu falei, cara, olha só, isso não se pede. Eu estou só comunicando que eu estou voltando para minha casa para poder falar para as pessoas que já estão aqui onde eles podem chegar. É diferente. Então assim, Marquinhos, cara, te agradeço imensamente. Você sabe que um carinho que eu tenho por você é sempre foi, sempre vai ser o mesmo. Eu amo vocês de verdade. Estenda isso para a Michele. Sabe que eu cheguei na faculdade com muita dificuldade financeira. Eu era corretor de imóveis, eu não tinha onde cair vivo, porque morto em qualquer lugar, estava muito necessitado. Eu tinha que estudar mesmo para poder mudar a minha vida e mudou minha vida. Eu cheguei num posicionamento muito, muito, muito extraordinário. Nunca imaginei que eu fosse estar vivenciando isso. Sempre sonhei.
vi, mas nunca imaginei que uma profissão pudesse ser tão feliz e assim, e me realizar. Hoje eu não quero ser juiz, não quero ser delegado, eu quero ser nada, eu sou advogado. Então assim, porque eu faço aquilo, o maior desafio do advogado é todos os dias levantar e sair e falar, eu preciso resolver um problema. Que a gente resolve o problema das pessoas. É o tempo todo. Resolver, não se envolver, porque quando a gente se envolve a gente fica no sentimento, e melhor, voltar para casa com a cabeça erguida e dizer o seguinte, eu fiz o melhor e eu sou respeitado. Tenho um filho hoje com Asperger, o Luiz Felipe é um amor da minha vida, mas é um garoto que ele precisa entender o seguinte, ele já leva tudo na cara por ser especial. Levar porque o pai não é um cara sério, isso não dá. Então assim, a gente tem que fazer a coisa acontecer, e a minha faculdade, vocês foram total referência. Eu olhava cada um de vocês, olhava posicionamento, a história de vida, ali falando, eu conheço cada um de vocês na essência, porque a disciplina, cara, vem muito do um mestre de Muay Thai, o cara disciplinado, dava aula para a Polícia Federal. Então, vocês não escutam isso dos alunos, porque eles não voltam para falar, mas eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Você foi minha referência, como lutador, como um cara atleta, um esportista, como um advogado, como um ser humano, e sempre assim, acolhendo a gente. O legal, nunca deixou de atender o telefone. Já é advogado, ele se vira. Pelo contrário, sempre esteve do lado. Às vezes eu digo 10 da noite, o cara, você retorna, você fala quando pode falar, mas assim, te agradeço imensamente, você faz parte da minha história. Esse documentário é para falar um pouco da minha vida, demonstrar tudo que eu passei, não dá para mostrar tudo, mas dá para condensar boa parte e trazer para as pessoas que é possível, estudando, tendo bolsa de vontade, porque não parte só do professor, parte do aluno. Eu vi várias vezes você se esforçando, agora mesmo, recentemente, eu vi você num vídeo falando para o pessoal com 3 alunos na sala de aula, deu a aula e falou, nós temos que repetir porque teve um acidente, choveu muito em Niterói e a gente não pode dar continuidade. Você mesmo assim fez o quê? Gente, eu vou repetir, você poderia ter dito, fiz minha parte, vocês agora se virem e vão buscar um colega. E você não fez isso, você reconheceu que as pessoas tiveram um problema e pela paixão do direito de dizer assim, eu não vou deixar meu aluno sair sem esse conteúdo, você vai repetir. Esse cara aí, esse professor, aquele cara que eu vi na internet é meu professor. Eu tenho orgulho. E eu tenho a maior felicidade de ter tido você como aluno. Uma honra, pode ter certeza. Obrigado, Marquinhos. Eu fico muito feliz com isso. Valeu. Você é o cara, bicho. Você é o cara.